música da disco. Vamos lá? Goião Valente. Renato, no Repórter Show, igual, estamos aqui com o Marco Bruno. Eu entrevistei muitos anos atrás do disco, e eu lembro que na época eu perguntei sobre o eu sei que eu tô voltando no passado, né? Mas a gente gosta de ser muito atornando no Legendários e hoje veio curtir, ó. Zé Camargo desse ano. Quem é mais fã, prima? Você ou seu fã? Eu. Definitivamente eu. Eu sou muito fã deles, como artistas, mas como pessoas. Hoje eu posso chamá-los de amigos e tenho muito orgulho disso. Você já fez alguma paródia dele? Eu não lembro, não acompanho a sua carreira, mas eu não lembro. Você fez? Vai falar, vai ter. O Zezé conta essa história. Ele fala, pô, eu conheci o Mion, zoando a gente pra caramba no Brasil do mundo. Eu odiava ele, não podia ver na frente. E eu, na verdade, não que eu fosse fã naquela época, eu sempre admirei isso, respeitei o trabalho, o sucesso que a gente tem que respeitar. Um sucesso que qualquer brasileiro consegue se destacar em qualquer meio. E daí, com o tempo, eu acabei conhecendo, conversando e tal, e acabou virando uma amizade muito grande. Mas na época da MTV, eu brincava com eles quando eu brincava, tava lá pra isso. Isso é legal quando o artista admira o trabalho, né? Ele entende que não é uma ofensa. O americano ele entende, né? Que ele participa dos programas. O brasileiro está começando a fazer isso. E você no Legendário tem um pouco disso. Cara, não, eu sofri isso muito no começo da minha carreira, porque eu fiz isso no momento que ninguém fazia. 99, exatamente, eu tinha 19 anos de idade, com as essas influências gringas todas. Comecei a botar em prática aqui e demorou um tempo para as pessoas entenderem. Então eu apanhei muito crucificado no começo e, graças a Deus, isso evoluiu hoje em dia. As pessoas têm espaço para fazer qualquer tipo de humor. mas na época que você foi pioneiro, você bateu perto do pessoal. A gente sabe, vem direção, vem outro, uma sessão, faz isso, que não sei o quê. Só você teve aquela visão, pô, isso é inovador, tem que estar falando que a gente bateu perto. Mas os caras falavam, é a verdade. Eu sempre. Só na MTV não, né? Eu sempre tive carta branca para fazer o que eu quisesse e eles brigavam, me protegiam, batiam o pé, beleza, eu fui na Band. Nossa, Você ouviu tudo que podia ouvir. o Johnny Saib me chamou umas 3 vezes na sala dele, só pra perguntar o que você está fazendo. Isso foi real, né? Eu quero entender, porque eu consigo entender o que você está fazendo. O que você está fazendo? Eu tive até suspensão. Sério, eu vou ter que levar pra minha mãe assinar, eu quero entender o que é isso. Mas aconteceu muito disso. Daí as pessoas não sabiam certo se eu estava zoando, se eu gostava delas ou não, pediam para eu parar, mas eu, naquela época, eu não tinha nenhum compromisso. Eu estava muito descompromissado no sentido de ter que sustentar uma família, criança, então se eu solteiro, se eu tivesse empregado ou não, tanto faz, eu só queria fazer o que eu acreditava. Você vê que os grandes gêneros de humor começaram assim, você lembra que tem gente quando eles querem colocar algo novo, e todo mundo começa a reclamar, não vê, o pessoal tem medo. Hoje você coloca muita coisa legal no Legendário, e isso ainda continua fazendo, assim, vamos inovar, vamos bater de cara. A gente, no programa da Record, a gente inova demais. Porque lá dentro, nós somos vistos assim como limites, o extremo, entendeu? É muito vanguardistas, a gente realmente, principalmente no início do Legendário, quando fazia os VTs, né? Primeiro Legendário da estreia, eu abri o programa fazendo um negócio novo. Eu lembro. Isso foi uma coisa que eles abriram uma sessão assim, absurda, assim. Então, para o programa na Record, eu acho que a gente faz um trabalho bem evoluído, assim, bem ousado. E a última pergunta, qual é o seu humorista preferido? No Brasil, no mundo. Cara, vou te falar, eu minha vida inteira fui Andy Kaufman, acho que eu até fui responsável pela disseminação da Andy Kaufman aqui no Brasil. E ele é o mais extremo do extremo. Mas sempre foi a minha grande influência na MTV. Quem me acompanhou sabe disso. Praticamente, hoje eu já ouvi desde, sei lá, tanta gente vindo me falar que conheceu a Andy Kaufman, que acaba de podcast que ela aí hoje fazendo muito sucesso. Mas hoje eu sou mais Adam Sandler, Que é mais tranquilo, é mais que família. é pra falar pra família, que é pra fazer humor, que assim, eu assisto os filmes dele, eu gosto, eu dou uma risadinha, eu dou um sorriso, me passa tranquilo, assim, do que eu me chocar, eu me chocar no meio do carro, entendeu? Acho que eu tenho mais idade pra indicar, mas eu hoje sou muito mais Adam Sandler. Barato, a gente sempre viu o meu como pioneiro de muita coisa. Eu lembro você pulando o sofá na MTV, DJ Campão, você se apresentava, tinha os DJs não tinham uma postura séria, né? Eu sou DJ, você chutava no pau da batata, eu lembro disso. Cara, eu já fiz de tudo, eu nem lembro desse DJ Campão. Você chegou a falar, eu lembro. Eu fiz muita coisa, né? Eu fiz de tudo. Realmente,
graças a Deus eu tive a oportunidade de ter uma carreira exatamente como eu queria. Assim. Comecei meu pé na porta, dou a quem doer, me fiz ser visto, me fiz ser ouvido, falei o que eu quis, e aí, graças a Deus, eu consegui não ter a sagacidade e a maturidade de não sofrer, como por exemplo a gente viu a Rafinha sofrendo, consegui fazer esse caminho para e ter a base do humor que eu sempre tenho. Mas você vê muita gente, você vê agora, foi lançado, toda vez que a gente vê, a gente não olhando para o caminhão, né, de descontração. E você mesmo percebe isso, você os outros apresentadores, você começou uma coisa nova, né? Eu percebo assim nesse grau, assim, mas toda vez que eu vejo um pouquinho de mais na terapia direito, todo mundo já tentou fazer um pouquinho, né? Você fala, e olha lá, mas não tem nada. Mas acho que isso aí é uma ideia original que eu tive, assim, que é muito a minha cara, assim, é difícil alguém fazer. Parabéns, obrigado. Estamos aí, já chegou a recuperar.